Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo de CYCR11, o fundo de papel da Cirela Capital. E quem tem mais tempo aqui de canal já deve estar meio que enjoado de me ouvir falando aqui sobre esse fundo, mas acho que é necessário, sabe? Acho que eu tenho a função aqui de dar visibilidade também para fundos com bons fundamentos. Acaba que, fico falando aqui muito de fundos que fazem ter parado por aí, aqueles que vão tudo bem, acaba que nem a gente nem dá tanta notícia, como aqui sempre no CR11, a FHI11. Acho que é importante ter alguns vídeos sobre esses fundos. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Bem, começando aqui pelo tema principal do vídeo. Depois falo sobre a carteira de CRIs e sobre o fundamento. Então, conforme eu venho alertando há algum tempo, a gente está passando por um período de inflação mais baixa que nos últimos meses, né? Talvez até por algum tempo. Então, isso aqui vai afetar alguns fundos de papel, aqueles indexados ao IPCA. No entanto, não vai ser de forma homogênea, tá? Lembrando que a gente teve uma inflação de 0,26 aqui no mês de maio, 0,24 para junho, a expectativa é de 0,35 para julho e agosto vai aqui está uma projeção de menos, é uma deflação de 0,04 e o IGPM vem com deflação já há vários meses consecutivos, né? Então, com isso, tem vários fundos de papel que podem vir a sofrer. No entanto, aqui em sempre no CR11 parece que o fundo vai passar ileso por isso. Aqui no relatório de junho, a gestão informou que para esse segundo semestre espera um rendimento similar ao que ele vem distribuindo recentemente. Portanto, a gente está falando aqui de 11,5 centavos, mais ou menos, que no mês de junho foi 11,6, né? Enfim, fazendo umas contas aqui com 11,5 centavos, considerando esse valor aqui, uma cotação de 8,76 no momento que eu estou gravando. A gente está falando aqui de 1,31% ao mês. Olha, isso aqui é muita coisa, tá? É bastante coisa aqui para um período de inflação baixa. Eu até esperava um bom rendimento aqui para o fundo, cerca de 11 centavos, mas aqui o fundo me surpreendeu, tá? Então, sempre no CR11 tem uma excelente relação risco-retorno, talvez aqui uma das melhores aqui do nosso mercado. A receita para isso o fundo fez captação, uma captação bem relevante no segundo semestre de 2024. Então, acabou que ele ficou com dinheiro num momento excelente para ir às compras, né? Ele comprou vários CRIs com taxas muito boas aqui nos últimos meses. E aqui um detalhe que eu não vejo muita gente comentando por aí, mas lembrando que na compra de CRIs a gente tem o ganho com marcação ao mercado, né? O CRIs, por exemplo, o fundo comprou aqui, esse fundo é IPCA mais 12,50, pega esse aqui que comprou no mês de maio. Então, aqui uma taxa bem elevada. Quando a gente tiver uma melhora no mercado, a gente vai ver eles começando a cobrar uma remuneração menor. Por exemplo, talvez cobrar IPCA mais 10,50. Então, quando chegar esse momento e a gestora quiser fazer a venda desse ativo no mercado secundário, o CYCR11 vai obter um lucro estrondoso, tá? É muito lucro mesmo, caso ele venha fazer essas negociações no mercado secundário. Além disso, outra fonte de queda da taxa cobrada aqui pelos CRIs é com a evolução de obras, né? Aqui está cobrando IPCA mais 12,50 porque a gente está lidando com um ativo garantido que ainda está em obra, tem risco de obra, também deve ter risco de venda, mas com o tempo isso aqui vai diminuindo esse risco, e o fundo vai poder cobrar menos remuneração caso ele queira vender no secundário. Então, quando tiver virado o mercado, o fundo vai conseguir gerar muito ganho de capital, tá? Com giro de CRIs. Falando agora sobre o resultado do mês de junho.
Então, eles conseguiram aqui, já é resultado de volta aqui de 11,5 centavos, então bem próximo do que eles pagaram, né? Tiveram que pegar aqui apenas um pouco de reserva. Já para os próximos meses, acredito no resultado, vai vir um resultado inferior a esse, mas como sempre no CR11 tem reserva de sobra, 5 centavos, acredito que eles vão pegar aqui 0,3, 0,5 centavos por mês. Vai queimar um pouco aqui da reserva, mas deve passar bem por esse período de inflação mais baixa. Ah, agora eu vou apresentar para vocês o fundo, para quem não conhece esse YCR11, não conhece muito bem. Então, eu vou começar aqui pelo único ponto negativo do fundo. Então, se eu pudesse falar um ponto negativo, seria a demora na alocação. O fundo ele captou foi em setembro de 2024 e até hoje não terminou essa locação, né? A gente está com o fundo 90% locado. Isso daqui não tem penalizado tanto a remuneração do fundo com a Selic no patamar elevado, mas enfim, é um ponto que às vezes incomoda, sabe? Principalmente quando a Selic está baixa. Isso aqui é por conta principalmente do fundo fazer a originação própria dos CRIs. Então, a originação própria demanda muito mais tempo. E acaba que isso aqui também é um ponto positivo, né? Quando você tem originação própria, o gestor conhece muito bem o crédito que está sendo estruturado. Agora falando aqui pelo restante, só ponto positivo. Primeiro, a gestora que a gente está lidando, né? A gente está falando aqui da Cirela Capital, são pessoas com muita experiência no mercado imobiliário, tem muito capital humano e também muitos dados, né? Algo desse fundamental para conhecer o potencial de venda de uma determinada região, também conhecimento sobre as consultoras, enfim, é um ponto bem positivo. Ah, aqui, outro ponto que eles também ressaltam bem no relatório é que eles focam na região sudeste. Eles comentam que é onde eles têm o maior conhecimento, mais dados, e por isso eles preferem essa região. Outra característica marcante aqui do fundo é a questão de segmento investido, ser majoritariamente residencial. Eles têm que ir se colocando pulverizado, mas acho que pulverizado aqui também se trata de CRIs do segmento residencial também, tá? Aqui, ó, isso é residencial, enfim, que a gente está lidando aqui com quase 3 quartos do fundo no segmento residencial. Como eu já disse outras vezes, é um segmento que eu gosto, eu fico confortável, que a gente conheço bem o funcionamento das garantias, a gente está lidando com garantias que tendem a se valorizar com o tempo também. Outro ponto muito positivo em CYCR11 é o pacote de garantias. Principalmente depois aqui que o mercado começou a azedar, eu pude notar que parece que o fundo tem conseguido negociar mais e mais garantias antes de fornecer o crédito. Peguei aqui um exemplo para vocês. Notem só esse ativo aqui. Realmente está financiando aqui a obra de um empreendimento. E aqui a gente tem a alienação fiduciária do terreno e do próprio imóvel. E além disso, aqui a gente também tem a alienação de outros imóveis, né? Então, a gente está lidando aqui com garantias não relacionadas ao crédito. Então, isso aqui torna a estrutura muito robusta, sabe? O vendedor que vai pensar muitas vezes antes de querer dar um calote aqui no CRI. Além disso, tem aqui o questão do pacote de garantia, seção fiduciária, fundo de juros para não sofrer aqui na parte aqui de obras, que geralmente tem carência. Enfim, um pacote completo de garantias. Agora aqui, esse aqui também pode ser um ponto negativo, tá? Aqui eu preferia que a diversificação fosse um pouco melhor. Que a gente tem um CRI de 7,45, aqui outros dois com mais de 6%.
No entanto, isso aqui é meio que uma consequência da originação própria. Os gestores gostam de eh, manter a operação dentro do fundo, né? É muito trabalhoso, então não compensa ficar vendendo isso aqui a mercado. Então, eles preferem se concentrar. No entanto, já analisei com bastante calma esses CRs mais representativos e me senti bastante confortável aqui com eles, sabe? Nada que me gerasse preocupação. Então, concluindo, CYCR11 pagando aqui muito bem, 1,30% ao mês, isso que é bem mais do que o CDI, né? Atualmente 1,05, sendo que tem até data para acabar já, não deve durar muito aqui além desse segundo semestre. Com relação ao nível de risco do fundo, acho que considero ele como fundo high yield, tá? Primeiro por conta das taxas, também devido à alta exposição a risco de obras. Mas seria um high yield que é um pouco mais light, né? O pessoal que tem muito preconceito com high yield, mas não é tudo a mesma coisa. É, então, é isso. Muitas garantias, tem um pouco mais de risco, mas também tem resultado bem acima do que a gente vê por aí no mercado. Então é isso, galera. Peço seu like, se inscreva aqui no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.